Helena percebeu que abri os olhos, e sua natureza antes gentil se transformou em puro terror. Ela rosnou para mim e quase começou a grunhir, tentando me atacar. Eu corri na direção oposta para salvar minha vida. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, costumava brincar com as crianças vizinhas, expandindo assim meu círculo social. Nossas atividades cotidianas consistiam em brincar no parque ou na rua em frente às nossas casas. O parque ficava bem ao lado da minha casa, facilitando o acesso. Em um desses dias normais, lembro-me de brincar no parque com meus amigos, quando uma garota um pouco mais velha, talvez uns 13 anos, se aproximou de nós. Seu nome era Helena, e ela se vestia de maneira estranha, pelo menos naquela época. Ela usava uma espécie de cachecol enorme que cobria todo o corpo e tinha um capuz que cobria parcialmente parte do rosto. Lembro-me de comentar sobre isso porque achei que ela estava se fantasiando de personagem de desenho animado. Seguindo a história, Helena passou a brincar mais frequentemente no parque conosco. Até hoje, não sei de onde ela veio ou se era uma das crianças vizinhas. Nesse ponto, eu já estava meio apaixonado por ela. Um dia, ela me disse que queria me mostrar algo, e eu aceitei sem questionar. Não tenho certeza do que ela disse depois disso, mas lembro-me de me separar do restante dos meus amigos. A partir desse momento, consigo lembrar de tudo claramente. Eu sabia que minha mãe ficaria chateada se me pegasse passando pelo parque, e eu disse isso a Helena. Ela disse que levaria apenas 10 minutos e que valeria a pena. Percebi que estávamos andando por um tempo e nos dirigíamos para a floresta. Ainda era dia, e eu confiava nela, então não estava muito assustado, apenas preocupado que minha mãe nos pegasse. Entramos na floresta, e ela estava segurando minha mão, me levando para algum lugar. Nunca tinha estado nesta parte da floresta, e estava completamente vazia. Não seguimos o caminho, cortamos por alguns arbustos, e isso continuou por uns 5 minutos até chegarmos a uma clareira. No chão, havia uma pequena mesa com uma tigela de água, e na frente da mesa, um grande pedaço de pau cravado no chão, com a ponta queimada. Eu estava perplexo, sem entender o que era aquilo. Helena me disse que ali era onde todos os meus amigos se encontravam secretamente quando eu estava em casa, e que, se eu quisesse participar, precisaria seguir suas instruções. Isso foi demais para mim absorver, mas eu era uma criança ingênua, então apenas disse ok. Ela mergulhou a mão na água, colocou-a na minha cabeça e começou a fazer um estranho canto rítmico, como se estivesse falando outra língua. Ela me instruiu a fechar os olhos, e assim fiz. Tudo o que eu conseguia ouvir era seu canto assustador, e, obviamente, abri os olhos com medo. Atrás de Helena, vi meia dúzia de figuras todas vestindo capas pretas se aproximando de mim. As capas cobriam seus pés, e parecia que estavam levitando em minha direção. Helena percebeu que abri os olhos, e sua natureza antes gentil se transformou em puro terror. Ela rosnou para mim e quase começou a grunhir, tentando me atacar. Eu corri na direção oposta para salvar minha vida. Ela desistiu de me perseguir rapidamente, mas eu ainda corri, caindo algumas vezes no processo. Não corri em uma direção específica, apenas segui em frente, e quando saí da floresta, não saí pelo mesmo lugar por onde entrei. No entanto, ainda tinha uma ideia aproximada de onde estava, e consegui voltar para casa em lágrimas. Meus pais me perguntaram o que estava errado, e, sendo uma criança pequena com uma imaginação grande e estranha, eles nunca me levaram a sério quando contei o que aconteceu. Culpo isso em parte por eu ter explicado a situação de maneira muito simplista. Somente 13 anos depois, quando passei por minha antiga vizinhança na floresta, contei aos meus pais o que aconteceu em mais detalhes. Eles ficaram chocados,
mas sinto que ainda há uma parte deles que não acredita completamente na minha história. Até hoje, não sei de onde Helena veio ou o que ela planejava fazer comigo. Também não sei quem eram aquelas figuras encapuzadas. E, durante o resto do tempo que vivi na área, nunca ouvi nada sobre esse tipo de coisa. História 2. Em uma das minhas viagens de carro de Oregon para Seattle, Washington, após visitar meu cunhado, decidimos pescar juntos. Éramos muito próximos e sempre aproveitávamos essas oportunidades, já que Oregon ficava bem no meio de nossas casas. No entanto, era um pouco mais longe para mim. Oregon também oferecia muitos lugares bonitos para pescar e até mesmo fazer trilhas. Enfim, por volta das 23 horas, eu já tinha dirigido por cerca de 2 horas e meia, então ainda tinha mais 1 hora pela frente. A maior parte da viagem era por estradas interestaduais, mas a última parte passava por estradas mais vazias e cercadas por bosques. Estava dirigindo, ouvindo músicas altas no rádio para me distrair da atmosfera estranha quando avistei uma luz a cerca de 100 metros de distância de mim. Ótimo, pensei, outro carro passando. Isso era complicado porque passar um pelo outro nessas estradas estreitas era difícil, especialmente à noite. Quando estava a cerca de 50 metros mais perto e a luz ainda estava na mesma distância que antes, percebi que não era um carro. Comecei a perceber que era algo em chamas. Era tão brilhante que eu nem precisava mais dos faróis altos. Aproximei meu carro cada vez mais até que a chama foi extinta por algo. Temporariamente, fui envolvido pela escuridão, então liguei os faróis novamente. Desliguei a música, estava avançando gradualmente com a embreagem, pois não queria bater em nada nem em ninguém. Eu não conseguia ver nada à minha frente que pudesse ter causado aquele incêndio. Estava a uns 25 metros de onde vi o fogo queimando, e notei que estava desenhado no chão um círculo enorme, e dentro dele, uma espécie de estrela. Eu sabia que aquilo era algum tipo de coisa oculta satanista, mas não tinha certeza. No entanto, mantive isso na parte de trás da minha mente. Ao me preparar para dirigir sobre o estranho símbolo, ouvi a voz abafada de um homem falando à minha esquerda. Olhei, mas estava tão escuro que não conseguia ver nada. Alguns segundos se passaram, e foi quando o vi. Era um homem mais velho, por volta dos 50 anos, com barba e óculos. Ele vestia um terno com o que pareciam ser botas de combate. Ele caminhou bem na frente do meu carro, e meus faróis iluminaram seu rosto assustador. Ele fazia movimentos de mão e sinais ambíguos enquanto continuava falando, mas eu não conseguia entender nada. Então, ele fez um gesto com a mão apontando para trás de mim, e acho que ele queria que eu recuasse. Seus olhos estavam fixos em mim o tempo todo, e ele não piscava. Respondi ao homem dizendo que não entendia, até dei de ombros de maneira muito exagerada para transmitir meu ponto de vista. Ele pareceu ficar irritado, julgando pela expressão facial, e caminhou até a janela do meu lado do motorista, batendo nela. Eu conseguia ouvi-lo agora, ordenando que eu baixasse o vidro. Ele era definitivamente estrangeiro, mas não conseguia identificar de onde era, e sua voz era rouca pra caramba. Eu sabia que não ia abrir o vidro com ele do lado de fora, então o abaixei apenas um pouco. Perguntei firme, o que você quer? Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse a ele que estava apenas passando e precisava seguir em frente. Ele colocou as mãos nos quadris, afastou-se da porta e começou a falar sozinho. Ele voltou à janela do meu lado do motorista e me disse que eu tinha que ir embora. Comecei a rir da absurdidade do comentário dele e basicamente mandei ele dar o fora. Pisei fundo no acelerador e parti, não querendo mais estar naquela situação. O cara começou a gritar.
Olhei no retrovisor e vi aquele homem, junto com um monte de outras figuras sombrias com as mãos todas para o alto, em uníssono. Fiquei aliviado por ter saído dali, mas, enquanto dirigia por aquela estrada estreita, só conseguia ver pessoas ao meu redor. Elas não faziam nada, apenas ficavam ali me observando, todas agachadas ao lado da linha das árvores. Elas não estavam juntas em grupo, cada uma estava por si só ou em pequenos grupos, e estavam dos dois lados do meu veículo. Eu devia estar indo a uns 40 km/h naquela estrada apertada, e isso me assustou muito. Devo ter passado por umas 20 pessoas até virar à esquerda e sair da estrada, voltando para uma mais movimentada. Na época, eu só estava feliz por ter saído dali antes que algo realmente ruim acontecesse, mas quanto mais penso nisso, mais maliciosa toda a situação parece. Eu não acredito realmente nessas coisas ocultas, e não sou uma pessoa religiosa de maneira alguma, mas o que aconteceu naquela noite pode mudar minha opinião. No entanto, ainda poderia ter sido apenas um bando de usuários de drogas, e eu preferiria que fossem apenas isso do que algo estranho. Ele ainda está na funerária. Ele ainda está na funerária, embora eu tenha tido muitas experiências sobrenaturais. Vou começar com a mais recente, a partir daí, fornecer algumas informações de fundo. Trabalho em uma funerária como assistente administrativa em Kirtland, Novo México. Eu sei, uma funerária, mas me sinto perfeitamente confortável lá. Já estive sozinha lá em várias ocasiões, enquanto os diretores estão fora em um serviço, o que é quando percebo as coisas com mais frequência. O principal motivo para isso é que, quando o prédio está vazio, geralmente é silencioso, exceto pela música constante durante o dia. Mas quando outras pessoas estão lá, há muita conversa, o que tende a bloquear o som de qualquer coisa espiritual acontecendo, ou você simplesmente ignora o som como alguém mais no prédio com você. Meu escritório fica na frente do prédio, à esquerda da entrada principal, com os banheiros do outro lado do meu escritório, assim como a porta para a sala de preparação. A sala de arranjos fica diagonal à porta do meu escritório, com uma capela à direita da entrada e mais 2 escritórios e a sala de descanso atrás disso. A funerária costumava ser uma residência particular e depois foi uma igreja antes de finalmente se tornar uma funerária. Não tenho certeza exata de quanto tempo o prédio está lá, mas planejo fazer algumas pesquisas quando tiver tempo para fazê-lo sem interrupções. Minha primeira vez sozinha no prédio foi provavelmente há cerca de 3 semanas. Durante minha primeira semana lá, Geis e Brian tiveram que viajar para outra cidade para os serviços naquele dia, então fiquei encarregada, por assim dizer, das 8 horas até eles voltarem por volta das 15h30 da tarde. A primeira coisa que aconteceu foi o som da porta da frente se fechando, incluindo o pequeno sino tocando. Pulei do computador da empresa, onde estava trabalhando em algumas pastas e livros para uma família, para cumprimentar quem quer que tivesse entrado pela porta da frente. Só para descobrir que não havia ninguém no vestíbulo. Dei de ombros como minha imaginação e voltei para o escritório para continuar meu trabalho. Conforme os minutos passavam, eu tinha esquecido completamente os sons estranhos da porta da frente e o sino tocando, e estava concentrada em meu trabalho naquele momento, concentrando-me muito. Nesse ponto, era cerca de 10h45. Eu já estava lá há algumas horas sozinha e estava indo muito bem. Foi então que ouvi alguém andando pelo prédio atrás de mim. Mais uma vez, saí do computador onde estava trabalhando para ver se alguém havia entrado e eu perdi o som do sino da porta. Comecei a verificar os quartos na frente do prédio, fazendo um círculo completo para trás e ao redor da frente do prédio novamente, para não encontrar ninguém lá. Tudo o que pude pensar neste momento foi que deve ser minha imaginação,
Então voltei para meu escritório para retomar o trabalho. Cerca de 10 minutos se passaram por esse ponto, e era provavelmente por volta das 11 horas. Neste momento, senti um toque no meu ombro. Virei para olhar e ninguém estava lá novamente. Eu disse em voz alta: "Olá, posso ajudar você com alguma coisa? Você está curioso porque sou nova aqui, ou está se perguntando se posso dizer que você está aqui?" Não obtive uma resposta, como eu teria gostado, apenas para ter certeza de que não estava enlouquecendo, mas a atividade parou depois disso. Bem, pelo resto do dia, de qualquer maneira. Quem ou o que estiver naquele prédio não é prejudicial, ou eu teria me sentido muito desconfortável sozinha. Tenho certeza de que conversei com Jessa sobre isso, que está lá há 3 anos agora, e ela admite que também teve algumas experiências lá, mas nunca nada prejudicial, apenas mais curioso do que qualquer outra coisa. Temos alguns restos de uma pessoa não reclamada em nossa garagem, que não podemos fazer nada, então seus restos ficam lá. Mas nem Geis nem eu sabemos se é realmente ele que está lá, ou se são os antigos donos do prédio. O que fiz foi, quando entro no prédio e ninguém está na entrada da frente ou perto, eu digo olá, Ted, apenas por precaução, caso ele seja a pessoa cujos restos estão em nossa garagem. Se não for ele, tenho certeza de que eventualmente quem quer que seja vai me avisar de alguma forma, e eu mudarei meus novos hábitos, suponho. Até lá, gosto de pensar que é o Ted e que ele está apenas procurando algum reconhecimento de que ele é quem é. Eu percebo que isso pode ser minha imaginação ou até o que poderia ser atribuído ao meu nervosismo de estar sozinha em uma funerária. No entanto, eu mesma não acredito que seja o caso, já que nunca me senti desconfortável desde o início do meu trabalho lá, ou mesmo antes de conseguir o emprego em si. Agradeço por ter a chance de enviar uma das minhas histórias, e comentários são bem-vindos, desde que não sejam ruins. Espero postar mais das minhas histórias em breve.